Olá, estamos iniciando mais um Universidade Aberta e hoje vamos falar sobre um programa que vem desenvolvendo uma série de ações voltadas ao enfrentamento da pandemia. O programa Com Saúde tem como objetivo produzir e divulgar informações sobre promoção de saúde e qualidade de vida por meio de estratégias de comunicação, o que se tornou ainda mais importante neste período que estamos vivendo. Mas antes da nossa entrevista, vamos conferir mais um episódio do nosso quadro Descomplica. Vamos saber um pouco mais sobre a pós-graduação? No Descomplica Ciência desta semana, vamos saber um pouco mais sobre a pós-graduação? Partiu Descomplicar! A pós-graduação é um modelo de ensino destinado às pessoas que já concluíram a graduação. Ela atualiza e capacita o profissional. O objetivo dos cursos de pós-graduação é formar profissionais mais especializados em determinadas áreas de atuação, tanto no âmbito acadêmico como profissional, e possui cursos nas mais diversas áreas do conhecimento. Diferentemente das aulas da graduação, as aulas da pós não costumam ser diárias. Elas são realizadas em módulos e, em alguns casos, têm uma carga horária mais intensa nos finais de semana. No Brasil, os cursos de pós-graduação são divididos em mestrado, doutorado, especialização e aperfeiçoamento. A pós-graduação lato sensu significa em sentido amplo desta forma. São as pós-graduações voltadas para alguma especialização. Já stricto sensu significa em sentido limitado, ou seja, essa pós-graduação está restrita aos cursos de mestrado e doutorado. Agora que você já está sabendo tudo sobre pós-graduação, fica ligado que na próxima semana a gente vai descomplicar o mestrado. Espero você no próximo Descomplica Ciência. Até mais! Nunca como agora, nos últimos 6 meses, falamos tanto sobre saúde, lemos tanto sobre saúde e até debatemos tanto sobre saúde. Esta palavra se tornou quase que onipresente em notícias, discursos e conversas entre amigos. Ela é repetida diariamente, em casa, na rua, no trabalho, nas mídias, nas redes sociais, enfim, ela está em praticamente todos os lugares. E justamente falar sobre saúde e passar informações corretas são uma das finalidades do programa Com Saúde aqui da UPF. Quer saber mais sobre as atividades que foram desenvolvidas neste primeiro semestre, mesmo durante a pandemia? Então fique ligado que a Universidade Aberta está só começando. O programa Com Saúde se propõe a criar ações e conteúdos chamando a atenção para a promoção da saúde e prevenção de doenças em nível individual e coletivo. Dentro do programa estão incluídos 6 projetos: o acampamento da criança com diabetes, Amigos da Pele, autismo diferente ao mundo que queremos, comunicação sensível no cuidado em saúde, promoção no uso correto de medicamentos e sorriso voluntário. Todos estes projetos ocorriam de forma presencial e, com a chegada do coronavírus, tiveram que se reformular para continuar levando atendimento e orientações para toda a comunidade. Quem coordena este programa é a professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Passo Fundo, Cristiane Barelli, que vai conversar com a gente a partir de agora sobre as adaptações que foram feitas para que as ações de alguns projetos não fossem interrompidas. Professora Cristiane, muito bem-vinda ao nosso Universidade Aberta, nessa entrevista que faz parte dessa série de programas especiais, justamente no sentido de dar visibilidade para todas as ações que foram desenvolvidas por professores e alunos da UPF, mesmo durante a pandemia. Porque a gente sabe, não é, que mesmo tendo que se readaptar, as ações não pararam, muito pelo contrário. E falando do programa Com Saúde, a gente tem aí diversos projetos que conseguiram
manter as atividades, não é, professora? Fala um pouquinho como que foi essa readaptação. Reinvenção é a palavra do momento, né, para todo mundo, e o distanciamento social, ele acabou ocasionando reflexões, e como a gente conseguiria manter a criatividade, a articulação da comunicação com a saúde e as artes visuais, para os nossos diferentes públicos, né, o autismo, a criança com diabetes, entre outros nos projetos, realmente, como tu disse, não ficassem desassistidos no momento que é tão importante, né? Então, a maior parte das ações, elas foram mantidas nas plataformas digitais, né? O Google Meet foi muito utilizado, por exemplo, a equipe do acampamento da criança com diabetes, todo mês manteve o encontro da família, que ele era presencial até o ano passado, uma grande confraternização, a questão de oficinas. Então, a única coisa que foi subtraída é o abraço, que todo mundo sente muita falta, o lanche, que aí cada um fez o seu, mas não se perdeu o elo, o vínculo com as crianças e com suas famílias. Então, inclusive, estão estudando a possibilidade de fazer um acampamento virtual. Eu ainda não consegui entender muito como seria isso. Mas, acima de tudo, manter essa parceria, né, com o público beneficiado, porque a nossa principal missão é promover saúde e qualidade de vida, seja em situações que não existe adoecimento ou em situações que existe o adoecimento, né? E a pandemia, ela vem como um agravante, porque ela traz o medo de se contaminar, um monte de dúvidas, informação tem demais, mas não tem conhecimento qualificado, isso é uma preocupação, né? E a gente veio com saúde buscando, produzindo conteúdo, dando apoio, inclusive a outros projetos de extensão da Faculdade de Medicina, as ligas, para que isso fosse adequadamente veiculado. Então, por exemplo, a gente fez o ABCD da pandemia. Então, são áudios que estão divulgados no Facebook do ComSaúde, que é facebook.com/ComSaúdeUPF, com M, né? Que é com saúde mesmo, e com de comunicação e saúde, onde se explica. Porque todo mundo fala do teste rápido, IgG, IgM, o que é isso? O que é uma IgG? IgG é um anticorpo. E por que ele é importante? Por que ele revela se a pessoa está doente ou não está doente, etc. Então, e a gente sabe, né, Nádia, tu que é da área do jornalismo, a desinformação é uma doença muito grave, né, as fake news. E assim, eu ainda brinco, o que mais viraliza em tempos de pandemia? O corona, louça suja e desinformação. Talvez a desinformação venha em primeiro lugar. Tanto que o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, em março desse ano, ele denomina que é uma infoepidemia. E eu fiz, na semana passada, um levantamento em artigos científicos publicados numa base internacional. Tem 46 artigos publicados de março até agora em revistas científicas, com o levantamento da desinformação, do quanto ela acontece, do quanto ela prolifera nas redes sociais e do quanto ela é ruim, ela desinforma, né? Então, assim, o ComSaúde, nos seus projetos, ele tentou fomentar desta forma, né? Projetos conseguiram andar, outros ficaram um pouco limitados. O Sorriso Voluntário, que é super famoso, que os palhaços vão no hospital São Vicente, interage com a enfermaria de adulto, o paciente de hemodiálise, nem falar entrar no hospital, né? Por várias razões, e a primeira delas é o risco dos extensionistas. Bom, o que nós fizemos no primeiro semestre? Fomos organizando artigos científicos para publicar, a gente tem muito caldo para levar no meio acadêmico tudo que a Universidade Passo Fundo faz, né, com esse caráter de extensão comunitária, né? Eu brinco, a gente tem o pato e a galinha faz e cacareja, o pato faz e fica quieto, a gente é pato. E aí a gente vê coisas nos lugares, mas eu faço isso há muito tempo, mas você não levou isso, né, tanto para a população em geral, e até a gente agradece a oportunidade do Uni estar nos dando esse momento para contar para as pessoas tudo que a gente pode fazer. E o Sorriso, então, fez isso, e por detrás da brincadeira do palhaço,
A gente trabalha muito a segurança do paciente, higienização das mãos era uma estratégia que a gente usava muito, uma dancinha, uma musiquinha, para conscientizar as pessoas. A gente já está pensando numa sobre o uso de máscara, que caso permitam, né, talvez no ano que vem, retomar no ambiente hospitalar essa intervenção, que é muito necessária, porque ela trata do que? Ela trata da humanização. Ela trata de chegar naquela pessoa que está adulta, porque as iniciativas que existem nos hospitais predominantemente são focadas na criança, e ainda é pouco. E o adulto? Nós temos esse hospital, ele atende toda uma região. Então, muitas vezes a pessoa vem, ela, o esposo e a esposa, faz 60 dias que não vê a família, que é numa cidade bem distante, e num processo de adoecimento. Então, a gente quer levar alegria para essas pessoas. Então, nesse momento, estou dando um exemplo, é um dos projetos que vai ter que se reinventar muito. Já, então, como eu disse, a gente já está estruturando uma intervenção lúdica sobre o uso da máscara e estamos integrados ao projeto de rede de cuidados territoriais, que a UPF está fazendo em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo, e que desenvolvem ações em ocupações aqui da cidade. E vai fazer visita domiciliar sem entrar na casa das pessoas, para ver como é que está a situação do Covid, se tem pessoas com sintomas e tal. E aí, não sei se só com o nariz de palhaço a gente está planejando, e a máscara, e dizer que o nariz não tem problema ter o nariz com a máscara, enfim, para poder conscientizar, levar uma mensagem de uma forma diferente. Por quê? Não está na mídia que tem que usar máscara? Tá. Vai na rua, vê se 100% das pessoas estão de máscara, da maneira correta. E se essa máscara ela é higienizada, quando ela é de tecido, a pessoa lava direitinho, troca todo dia, então, né? É um caso sério. Pois é, professora, e inclusive, não é muito interessante, a gente até já trouxe aqui no nosso Uniaberta, no nosso quadro Descomplica, a diferença entre programa e projeto. Então, o programa com saúde é o macro e que abarca, não é, todos esses projetos que a gente acabou citando, mas os projetos de diferentes cursos, com diferentes alunos, com diferentes professores, ou seja, um sentido muito interdisciplinar, não é, professora? Sim, o programa é um guarda-chuva, eu costumo sempre dizer para minha equipe, né? No macro, nós temos uma equipe menor, que tem um acadêmico de medicina, uma acadêmica de jornalismo, que são os fomentadores dos projetos. E aí faz essa interlocução. E aí, em cada projeto, tem as suas particularidades, mas a gente sempre tenta lembrar dessa coluna vertebral. Qual é? Promover saúde, qualidade de vida, através de informações qualificadas e que realmente causem impacto. E, se possível, quanto mais possível, melhor, criativas. Por isso que as artes visuais também, junto com o curso de jornalismo, que estão na FAC, da UPF, né, a Faculdade de Artes e Comunicação, com a Faculdade de Medicina, porque eu sou uma professora da Faculdade de Medicina, mas não são só alunos da medicina que participam. O acampamento, por exemplo, tem um aluno do direito, porque muitas questões que envolvem diabetes, às vezes é necessária orientação jurídica. Então, é uma misturança que é muito legal. E os projetos, eles sempre a gente dá essa chamada nesse sentido, porque a gente também prima muito por uma comunicação sensível. O que a gente entende por uma comunicação sensível? É você, primeiro, ter um posicionamento empático, onde você, não, e é muito comum, Nádia, o profissional de saúde, ele se preocupa muito com a qualidade da informação. Então, ele se estuda, lê artigos, diretrizes, só que ele esquece que não adianta ele ter todo esse know-how, essa bagagem, se ele não consegue se expressar de uma maneira adequada, se ele não consegue traduzir tudo isso numa linguagem que a pessoa que está sendo a interlocutora dessa comunicação compreenda. E isso é tão comum, quer ver? Vou fazer uma provocação. A pessoa foi no consultório fazer uma consulta, ou uma orientação farmacêutica, sei lá. E aí derrubaram um monte de coisa para ela. E ela entendia, ela concorda com tudo, porque muitas vezes ela está com um diagnóstico, uma situação apreensiva, e tá com a cabeça até anuviada, não concordou com tudo. Aí, se ela sai dali e vem uma outra pessoa e conversa com ela, tá, me explica agora o que te disseram. Ah, não sei. Falou que eu tenho que tomar um remédio assim. Tá, mas e pra que esse remédio? Ah, não sei.
E aí, o não sei pode ser que o profissional realmente não tenha explicado, porque ele sabe tanto que ele subentende que o outro sabe. E isso nem sempre é verdadeiro, na maioria das vezes não é. E também pelo sofrimento, pela situação ali que pode estar envolvida. Então, essa aprendizagem, o programa Com Saúde, ele é bem velhinho já. Acho que ele tem uns 5 anos, eu não sou boa com datas, mas ele nasceu de um projeto bem pequenininho que chamava Promoção de Saúde no Rádio. E que eu fiz muito esse exercício, porque eu ia cheia de conteúdo para fazer o programa no rádio de 10 minutos, na Rádio PF. E aí, a hora que eu vi, passou os 10 minutos e eu não falei tudo que eu queria falar. Eu falei, Aí eu comecei a aprender com vocês da área da comunicação que a gente tem que ser conciso e que a gente tem que ser focado. E talvez dizer em doses homeopáticas, né? Para que você realmente atinja o seu objetivo enquanto profissional de saúde. E o inverso também é verdadeiro, né? Porque o pessoal do jornalismo tem toda essa competência da comunicação. Mas quais são as fontes de busca de informações que fomentam uma matéria, um release, né? Ah, botei no Google? Eu brinco com meus alunos, Google é o meu pastor e nada me faltará. Não, eu vou na Organização Mundial da Saúde, eu vou no Ministério da Saúde. Isso também o acadêmico de jornalismo, junto com a área da saúde, eles vão aprendendo de forma conjunta, é muito rico. Exatamente. E veio o pessoal das artes visuais mostrar o belo para nós. E, inclusive, não é, professora, essa interdisciplinaridade é que só uma universidade, realmente, essa vivência, né, acadêmica consegue proporcionar. Mas nós vamos falar mais de comunicação sensível no próximo bloco. Agora nós vamos para um breve intervalinho comercial, mas antes a gente vai ouvir um dos bolsistas do projeto, o aluno do curso de Medicina, Jefferson da Silva. A gente volta já já. Bom, durante a pandemia, nós conseguimos manter algumas das atividades do projeto, como, por exemplo, a criação de conteúdo para a página do Facebook. Além disso, a gente se voltou para a questão do Covid, não haveria como fugir disso, né? E a gente conseguiu criar um material muito interessante, que foi um manual para frigoríficos sobre o Covid. Juntamente com a USP, a gente produziu esse material e foi algo realmente muito interessante, assim. Além disso, a gente se voltou para tentar explicar para as pessoas o que é que estava acontecendo, criando inclusive um glossário de palavras que vinham sendo usadas na mídia, na televisão, né, na internet, sobre a doença, mas que não necessariamente eram compreendidas pelo grande público. Voltamos com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com a professora do curso de Medicina, Cristiane Barelli, sobre o programa Com Saúde. Este programa abrange diversos projetos que trabalham com ações voltadas à saúde e à disseminação de informações sobre prevenção e qualidade de vida. Mas antes de voltarmos com a nossa entrevista, vamos acompanhar o Fique Sabendo de hoje, que trata sobre comunicação sensível. Você sabia que na hora de se comunicar, a gente deve ter cuidado até na escolha das palavras? Usando uma palavra inadequada, a gente pode passar a informação incorreta e, por isso, devemos ter todo o cuidado na hora de construir uma informação. A comunicação sensível na sociedade pode prevenir situações constrangedoras e até mesmo salvar vidas. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde publicou um manual para profissionais da mídia sobre como abordar o suicídio em conteúdos noticiosos. Nele, consta o que deve e não deve ser comunicado e mostra também a importância de uma comunicação cuidadosa e sensível. Não é só esse tema que se deve ter cuidado ao noticiar. Antes de se falar sobre um assunto que não se entende, é preciso buscar fontes específicas sobre a temática, como uma bibliografia ou um especialista da área.
porque uma boa comunicação gera informação e conhecimento. Professora Cristiane, inclusive no primeiro bloco a gente já entendeu um pouquinho sobre o que é comunicação sensível, né? E também a Letícia agora trouxe para nós um pouco mais esclarecimento sobre esse tipo de comunicação. Na verdade, toda comunicação deveria ser sensível, não é, professora? Eu acho que essa, principalmente, porque a comunicação, além de informar, ela também tem que trazer um acolhimento, geralmente quando se fala principalmente na área da saúde. E é justamente com esse tipo de conteúdo que vocês trabalham na página do Facebook, não é? E também com outros canais de informação, e que todos estão convidados para visitar, curtir e seguir, professora. Você estava falando da questão da sensibilidade, e eu acho que as artes, né? A questão da criatividade que a gente pode despertar em todos esses acadêmicos, né? Porque a Universidade de Passo Fundo ela tem vários cursos na área da saúde, são 11, e muitas vezes na aula, na graduação, cada um está no seu quadrado. E aí, quando se forma e vai trabalhar, precisa trabalhar em equipe. E em que momento que aprendeu isso? Então, os projetos de extensão, eles permitem isso e tensionam os próprios cursos a fazer dessa forma. Eu vou te dar um exemplo bem concreto. Tem um meme, e ele é engraçado, mas ele vem a informação por trás. E aí, então, quem trouxe a proposta do meme foi o aluno de jornalismo. Aí a pergunta é, qual que é a relação do feijão com a cebola? Porque o feijão com suco de laranja, a gente sabe que ele ajuda a absorção do ferro. Então, quem tem anemia tem essa orientação. Tá, mas e a cebola? Nunca a gente tinha parado para pensar nisso. Aí o Jefferson, que é o bolsista da medicina, foi atrás pesquisar. Aí ele trouxe, olha, eu achei isso, isso e isso. Aí eu falei, bom, então nós vamos ter que acionar o curso de nutrição. Porque, apesar de todo profissional da saúde ter a competência de dar orientações gerais sobre alimentação, essa coisa mais específica é o profissional da nutrição. Então, o ConSaúde e seus projetos também fazem esse exercício ético. Isso é muito legal, porque eu posso me comunicar bem, mas isso não me autoriza a fazer o que o jornalista faz. E o inverso também, o jornalista não vai entrar dentro do consultório e fazer uma consulta médica, uma consulta farmacêutica. E na vida, no mundo, às vezes essas sobreposições, elas acontecem, elas se atravessam, né? Bom, aí, se você quiser saber a relação do feijão com a cebola, vai lá ver o nosso meme. E a sensibilidade, assim, a gente busca estimular, porque tudo tem uma razão de ser, nada é ao acaso. Teve uma situação onde foram criados almofadórgãos. O que são esses almofadórgãos? Nós temos a ação setembro, é o Setembro Verde, que estimula a doação de órgãos e tal, que é um caos no nosso país, né? De cada 10 potenciais doadores, que 8 a família não autoriza, sendo que um doador poderia salvar até 8 vidas, se ele for apto em todos os seus órgãos, né? Mas não é a pessoa que em vida que decide isso, é a sua família. E como é que a família, muitas vezes, quando a gente aborda, não sei o que ele pensava, eu não sei o que ele quer. Então, tem que falar disso todo dia. Aí, os almofadórgãos eram órgãos estilizados, uma almofadinha, e atrás tinha doe órgãos, salve vidas. E nós fizemos uma ação no shopping aqui de Passo Fundo, onde um grupo de alunos estava no início da escada rolante embaixo e entregava o almofadórgão para você. Aí lá em cima a pessoa achava muito estranho aquilo, o que era aquilo, olhava meio que... Quando chegava lá no topo da escada, um outro aluno fazia, você doa para mim? Precisa dizer mais alguma coisa? Então, essa é a lógica do ConSaúde. Pois é, professora Cristiane, porque uma coisa é clara, a gente tem campanhas de conscientização que a gente acompanha, mas uma coisa é tu conscientizar apenas pela informação, outra coisa é tu conseguir realmente essa sensibilização. E o que a comunicação consegue fazer, sem dúvida nenhuma, mas somente assim, com muita criatividade, não é? Que o projeto vem desenvolvendo. Porque, como você falou, tem folder, tem site, né? Nós também fizemos uma produção que foi relacionada com um vídeo que faz conta a história retrospectiva de um paciente que é transplantado, e todos os profissionais que foram envolvidos em todo esse processo, inclusive os da comunicação,
Então, é uma riqueza muito grande, assim. E os estudantes, Nádia, eles têm muito potencial. Nossa, eu me surpreendo a cada dia com a criatividade deles. Eu não tenho pernas para acompanhar a criatividade deles. Mas se não houvesse esse espaço, aonde que ia desabrochar isso? Pontualmente, aqui ali no currículo, né? Ou depois que se forma, vai e busca. Mas ao longo, assim, do processo da formação, a gente precisa ter intencionalidade pedagógica. Então, ela é muito rica, porque ela liberta. E ela não se desagrega do tripé universitário, que é o ensino, a extensão e a pesquisa. Nós já geramos projetos de pesquisa vinculados ao ComSaúde e seus projetos. Por exemplo, o projeto do autismo, que nesse momento a gente vem acompanhando o encontro das famílias pelo Meet, uma vez por mês, e a gente fazia presencial, que aconteceu com o acampamento também, da criança com diabetes. Uma aluna que era voluntária, ela se incomodou porque ninguém sabe nada sobre o autismo. Ou o que sabe está desencontrado, está desatualizado, e ela era acadêmica de enfermagem, e ela perguntava para os colegas e tal. Daqui a pouco ela chegou para mim e falou assim, eu quero fazer o meu TCC nessa temática. E ela acabou fazendo um estudo qualitativo, onde ela foi em vários semestres da enfermagem para ver o que os futuros enfermeiros, e que talvez vai atender um paciente autista, sabiam sobre autismo. E o que o curso ensinava sobre autismo? Não vou dar spoiler, já dei spoiler, mas não vou contar o resultado, porque a gente submeteu para a revista publicação agora. Mas vou te dizer que era muito ruim, os resultados não foram legais. Todo mundo, autismo, pensa num menino, que é mais prevalente, surtado, batendo a cabeça na parede. Não, ele é um transtorno de leve, enfim, tem muitas especificidades, né? Então, o ComSaúde, ele cutuca, ele provoca, ele permite desencontros, né? E em tempos de pandemia, todos os projetos manteve suas características, manteve essa linha de fundo da humanização, da comunicação sensível, mas claro que olhando para a pandemia. Então, o uso correto de medicamentos, que é um projeto nosso, o que ele está fazendo? Ele está fazendo muito conteúdo para divulgar o Tamiflu, a ivermectina, a questão da vacina, se sai ou não sai, por que o ensaio clínico é demorado. A gente fez uma live sobre ensaio clínico, explicando para as pessoas o que é um ensaio clínico. Então, assim, todos os projetos estão correndo atrás dos assuntos relacionados à Covid, a coronavírus, mas tentando fazer o pulo do gato, não fazer mais do mesmo. Eu sempre digo para meus alunos, fazer mais do mesmo está cheio na internet. E hoje, com o celular, a pessoa acessa, mas o que ela acessa? É confiável? Professora, agora, para a gente encerrar, a gente já entendeu o que é comunicação sensível. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua avaliação, né, como profissional da área da saúde. Tu acredita que a comunicação que vem sendo feita sobre a pandemia, ela vem sendo sensível ou falta sensibilidade nessa comunicação sobre a pandemia, professora? Eu vou lhe dizer assim, como cidadã, tem muita informação em muito lugar. E a pandemia por si só, ela tem nos estressado, não só pelas questões em torno da doença, mas pela situação que todo mundo, home office, crianças que precisam ter aula, pessoas, por exemplo, eu não fazia almoço durante a semana, eu comia no restaurante, porque não dava tempo, eu tenho que fazer comida agora, lavar louça, por isso que eu brinquei, viraliza a louça, né, louça suja. Então, assim, é um outro modo de viver. Nesse outro modo de viver, vem muita informação o tempo inteiro. Então, no início, eu acredito que as pessoas, falando por mim também, eu olhava um vídeo de 2 minutos, 3 minutos, eu não ficava no ranking da morte, não, né? Acho que não. Se eu quisesse saber, quando eu quero saber o número de casos que temos confirmados em Passo Fundo, eu vou na fonte oficial, não vou em determinados meios de comunicação que acabam deturpando, né? Ou, enfim. Só que o volume é muito grande, Nádia, isso me preocupa, porque as pessoas já estão cansadas. Então, hoje, eu vou perguntar, você assiste um vídeo de 3 minutos hoje sobre algum assunto relacionado à pandemia? Certamente não. WhatsApp, passa o dedo assim, será que lê mesmo?
Nós estamos no Setembro Amarelo, que é a prevenção a valorização da vida e a prevenção do suicídio. Tem tanta coisa sobre isso. Recentemente saiu um vídeo com 2 crianças vestidinhas de amarela, com o discurso todo decorado. Vamos pensar, criança falando de suicídio, não está atravessado isso? Então, eu acho que a comunicação sensível, eu acho que é esse limite. Por que botaram uma criança? Ah, porque criança vende, chama atenção, elas são gêmeas. Gente, mas elas estão falando de morte, de suicídio. Então, a pergunta que eu me faço esses tempos é qual é a criticidade que a gente ainda mantém? Cansados, com uma vida 24 horas, as redes sociais, elas já vinham um pouco tomando bastante tempo da gente, mas agora a gente está quase que 100% do dia online, não se tem, eu brinco, antes você tinha espaço entre uma reunião e outra, porque às vezes era em outro lugar, então nesse meio tempo você conseguia ir no banheiro, comer alguma coisa, agora não, tu sai do Meet, 2 às 3, 3 às 4, e aí informação, será que eu faço essa triagem? Então assim, eu não tenho resposta para te dar, do que você me disse, mas eu tenho perguntas que eu te fiz, e reflexões para quem está nos ouvindo, porque o compromisso é individual. Eu que escolho o que eu quero ler, o que eu quero confiar, e acima de tudo, que eu acho que como no momento as redes sociais permitem essa maximização de tudo, eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade mais cidadã, antes de replicar algo automaticamente, né? Isso vai ser útil? Isso vai gerar desconfiança? Vai agregar valor? E aí tomar essa decisão, né, de consciência tranquila. Eu acho que isso não precisa ser profissional de saúde, não precisa ser profissional da comunicação. Eu acho que todos nós, nesse tempo difícil que estamos vivendo, de incertezas, né, precisamos ter um pouco dessa sensibilidade e para tornar a nossa vida menos difícil. Os tempos são difíceis. E é uma atitude sensível, não é apenas uma comunicação sensível, mas uma atitude mais sensível frente à informação. E isso não só por quem produz informação, mas por quem consome informação também, não é, professora? Com certeza. E justamente falando sobre informações, além de alunos do curso de medicina e outros cursos, o programa também conta com a parceria de alunos do curso do jornalismo. Então, a gente agora vai ouvir o depoimento da Tilara Damasceno de Oliveira, ela que é acadêmica do curso de jornalismo da UPF. Vamos conferir. O programa me fez ver que tem várias áreas da comunicação que eu ainda não conhecia. E também que a linguagem da medicina ela é difícil de se entender e acredito que seja nosso dever como pessoas da comunicação em si, né, de traduzir isso para que todo mundo consiga compreender. Professora Cristiane, a gente agradece a sua presença aqui no nosso Universidade Aberta, falando sobre esse programa super importante e que se torna ainda mais importante agora, em tempos de pandemia, e principalmente, né, levantando essa reflexão sobre comunicação sensível e nosso papel como produtores de informação e também consumidores de informação. Muito obrigada, professora, e parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido por vocês e por toda a equipe envolvida no programa. Nós agradecemos e convidamos a todos para dar uma passadinha, curtir, compartilhar na nossa página do Facebook, que tem tudo que a gente produz, oportunidade de interação, né, que é Com Saúde UPF, com M, com de comunicação. Certo, fica o convite então, pessoal. E aí, se vocês gostaram do nosso programa de hoje, você sabe que pode assistir de novo e também compartilhar com seus amigos e familiares nas redes sociais. Basta acessar o YouTube da UPF TV. E lembrando que na semana que vem estaremos de novo aqui com mais um programa ou projeto que, de alguma forma, vem auxiliando a comunidade no enfrentamento da pandemia. Eu espero você. Até lá!